Bom, pessoal, a primeira parte que a gente vai estudar é o conceito aqui de condução. E eu trouxe o seguinte para vocês. Imagine que a gente esteja no nível do mar, uma pressão de 1 atmosfera, que equivale a dizer nível do mar. Deixa eu colocar aqui. E eu coloquei aqui dois reservatórios. Um com água fervente, ou seja, a temperatura equivale 100 graus Celsius. E do outro lado, um reservatório contendo água mais gelo fundente, em equilíbrio térmico, ou seja, 0 graus Celsius. Perceba que eu interliguei os dois através de uma barra. Uma barra. Essa barra pode ser de metal, pode ser do material que vocês quiserem. O que vai acontecer? Essa extremidade aqui, ela vai estar a uma temperatura de 100 graus Celsius após um tempo, porque o vapor vai aquecer ela. Da mesma forma, a outra extremidade da barra vai estar a 0 graus Celsius. O que acontece? Esse lado da barra, desse lado esquerdo que está a 100, as suas partículas vão estar mais agitadas. Vamos representar aqui de uma forma bem simplificada essas partículas dessa barra. Muito bem. O que acontece? O lado esquerdo vai estar mais agitado e, contrapartida, o lado direito menos. A gente sabe que o calor se propaga da parte quente para a parte fria. Nessa situação aqui, o calor vai ser conduzido pela barra. Por isso que é o fenômeno de condução. Ele vai sofrer esse caminho aqui, ó. Melhor dizendo, ele vai ter esse percurso. O calor está sendo conduzido pelo material. Ou seja, quando você tem um material e ele está exposto, falei errado, ele está exposto a temperaturas diferentes, o calor vai ser conduzido pelo material, de partícula para partícula. Porque essa partícula que está aqui na ponta, deixa eu trocar a cor da caneta, ela vibra muito. Aí ela bate, quando eu falo bate, de uma forma simplificada na outra, e passa essa energia, e assim por diante, até chegar do outro lado. Passado um tempo, você vai perceber que esse gelo vai começar a derreter, porque o calor está sendo conduzido pelo material. Então, vamos anotar aqui o seguinte, que quando esse fenômeno chamado condução, é quando ele é conduzido pelo... Nossa, esse pelo ficou muito feio, vamos arrumar. Pelo material. Lembrando que ele vai da parte quente para a parte fria. E essa condução é um fenômeno que ocorre em sólido, líquido e gases. Só que tem que ressaltar o seguinte, é um fenômeno predominante, é mais fácil de perceber ele em sólidos. Em líquidos e gases ele é pouco eficaz, depois eu explico o motivo. Muito bem. Uma coisa que é importante ressaltar, que essa condução ela ocorre de partícula para partícula. Para partícula. Beleza? Muito bem. Só que o que acontece? A gente sabe que esse calor está sendo conduzido pelo material, só que ele não vai acontecer da mesma forma para todos. Como assim? Se eu trocar a barra por outro material, a velocidade, a rapidez desse processo muda. O que eu quero dizer é que na natureza a gente tem materiais condutores, que é chamado de bons condutores de calor, e temos materiais chamados de isolantes, que são maus condutores de calor. Simplificando, bons condutores são os metais. Os metais conduzem muito bem o calor. E materiais isolantes, eu vou citar alguns. Um deles é a madeira, a lã, o gelo. Por incrível que pareça, o gelo é um bom isolante térmico. E também temos o ar, e entre outros. E aí fica para vocês fazerem uma pesquisa posterior sobre de materiais isolantes, tá bom? Vou traduzir para vocês com alguns exemplos da ideia da condução. Eu coloquei aqui nesse exemplo, que eu vou chamar aqui de A, perceba que eu tenho uma pessoa descalça, é importante, sobre um piso de cerâmica e uma pessoa descalça sobre um tapete. A gente sabe que a temperatura corpórea da pessoa é em torno de 36 graus Celsius. E vamos considerar que tanto o piso de cerâmica quanto o tapete estejam a 20 graus Celsius. O que vai acontecer? Ora, a gente é o corpo quente e o tapete é o corpo frio. A gente vai liberar calor para o piso de cerâmica ou para o tapete. Vou repetir. Nós somos o corpo quente e o piso de cerâmica é o corpo frio e no outro exemplo, o tapete é o corpo frio. Então a gente vai liberar calor para o piso de cerâmica
assim como a gente vai liberar calor para o tapete. Só que o que acontece? O piso de cerâmica, ele é um bom condutor, o calor rapidamente se propaga por ele. Em contrapartida, o tapete não. O tapete é um péssimo condutor de calor. O que isso significa para a gente? Como o piso de cerâmica ele tem um processo mais rápido, por ser um bom condutor de calor, a gente tem a sensação de frio, porque ele rouba calor rapidamente do nosso corpo, espalhando por todo o piso. Como é muito rápido, a gente tem a sensação de frio. Agora, o tapete ele também rouba calor. O fato de ser um isolante não significa que não vai ter condução. Pelo contrário, tem. Só que é um processo lento. Mais lento. Mais lento é feio, mas acho que cabe para entender. É um processo mais lento. Qual é a consequência? Como a rapidez como o calor flui do seu corpo é baixa, ele é lento, a gente tem a sensação que ele é um pouco mais quente. Isso é muito engraçado, quer dizer, é muito importante, porque os dois estão à mesma temperatura, 20 e 20. Só que o nosso tato nos engana, a gente acha que o tapete está mais quente. É mentira. É só o processo como o calor se propaga. Ele está lento, dando a sensação de quentinho. Da mesma forma, o piso é muito rápido, a rapidez que ele rouba o calor, e aí dá a sensação de frio. Quando a gente encosta em qualquer metal, a gente tem sensação de frio, porque rouba muito rápido o calor. Outro exemplo, que eu vou chamar aqui de B, é a panela. A panela ela é feita de metal. E o cabo, geralmente, ele é feito de, ou revestido de borracha. Por quê? A panela, quando aquece, toda ela vai ter uma temperatura muito elevada. Da mesma forma, a borracha. Só que quando a gente encosta a mão, a panela queima a nossa mão, porque a gente perde, a gente rouba calor da panela rapidamente, porque o metal é um bom condutor, já a borracha não. Por isso que a borracha, ela impede que a gente queime nossa mão, por ela ser um bom isolante térmico. Um outro exemplo de isolante, por incrível que pareça, são os iglus, que eles são feitos de gelo. O gelo, ele dificulta a troca de calor com o meio externo. Ele é um bom isolante, assim como o nosso querido ar. Quando eu digo isolante, pessoal, volto a ressaltar, não significa que não tenha condução. Tem, só que uma rapidez lenta, não, um processo lento, melhor dizendo. Tá bom? Aí a gente fecha a nossa primeira parte de condução. Até a próxima.